Bom dia, terceiro ano. Vamos lá, pessoal. Aula de língua portuguesa, hein? Sintaxe, colocação pronominal na página 18 do módulo. Quando falamos de colocação pronominal, estamos falando de próclise, mesóclise e ênclise. Ou seja, existem três possibilidades de colocação dos pronomes átonos em relação ao verbo. Então, a depender da posição, poderá ocorrer próclise, mesóclise e ênclise. O que é a próclise? É quando eu coloco o pronome átono antes do verbo. Então, no exemplo aqui, ela me disse a verdade. Então, aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho um pronome. Quando o pronome se encontra antes do verbo, isso é próclise. A mesóclise, o pronome é inserido no verbo, ou seja, está no meio do verbo. Quando eu tenho uma forma aqui, entregar-nos-emos à polícia, teria o verbo entregaremos à polícia. É como se eu abrisse o verbo e colocasse o pronome no meio do verbo. Isso é a mesóclise. Ênclise ocorre quando o pronome é colocado depois do verbo. Então, dele a carteira. Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho um pronome após. Então, antes do verbo, próclise. No meio do verbo, mesóclise. Após o verbo, ênclise. Porém, de acordo com a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa, existem situações em que é obrigatório o uso da próclise, ou da mesóclise, ou da ênclise. Isso não quer dizer que numa roda de conversa de amigos você precisa se atentar a isso. Que você deve ser uma pessoa que vai viver preocupada em fazer uso da colocação pronominal. Mas em situações em que for necessário utilizar a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa, aí sim essas regras tornam-se importantes na hora de você produzir uma redação que será avaliada, na hora que você estiver na entrevista de emprego, ou que você fosse apresentar em alguma situação em que é necessário fazer o uso do melhor português possível, o seu melhor linguajar, aí sim você deve se preocupar com essas regras que veremos agora. Prótese obrigatória. Então o módulo traz aqui 10 situações em que a prótese é obrigatória, certo? Então, isso está na página 19, mas é bem simples. Então, vamos ver aqui 4 situações e vamos entender o restante. Quando eu estiver diante de palavras de negação, então surgiu um não ou um nunca, que tem um sentido de negação, ali eu devo fazer uso da prótese, ou seja, na hora de colocar o pronome, eu devo ter atenção para colocar ele antes do verbo, como no exemplo. Não lhe disseram nada, ali eu tenho o verbo disseram e tenho o pronome antes. Por que não foi colocado não disseram-lhe nada? Por que eu não coloquei o pronome lá depois do verbo? Porque essa situação é obrigatório o uso da prótese, porque eu tenho a palavra de negação. O outro exemplo é diante da palavra, das palavras não, diante da palavra que. Diante da palavra que, quando ele não é substantivo, certo? Eu devo fazer uso da próclise. Queremos que se faça justiça. Então a lista é em relação ao verbo, certo? Depois nós temos também diante de advérbios. Como é que eu devo fazer diante de advérbios? Aqui nessa situação, pessoal, eu destaquei o que, mas é o se, certo? Aqui eu tenho a palavra que, aqui eu tenho o pronome oblíquo se e aqui o verbo, certo? Então aqui o destaque fica para o se e a palavra que é que pede que eu não coloque queremos que faça-se justiça, mas sim que se faça justiça. Diante de advérbios, aqui eu tenho o advérbio já, certo? Então aqui eu tenho me. Ela já me disse isso. Então esse pronome tem que estar aqui antes do verbo, porque diante de advérbios, quando ele está aqui junto a um advérbio, eu devo fazer prótese obrigatório. Diante de pronomes interrogativos também. Quem os agrediu? Então, não é quem agrediu-os, não. Quem os agrediu, porque aqui o quem está na função de pronome interrogativo, já que aqui é uma pergunta. E nós temos outras situações aqui no módulo, como por exemplo, diante de pronomes indefinidos, no alguém se feriu. Então esse alguém é pronome indefinido, eu devo fazer uso da prótese. Diante de pronomes demonstrativos neutros, diante de conjunções subordinativas, em orações com construção de preposição em mais pronome si mais gerúndio,
e também em frases optativas. Então aqui vocês vão fazer esses estudos e vão ter que estar com isso em mente para que vocês possam fazer um bom uso da prótese. Já com a ênclise é bem mais simples, né? Com a ênclise é bem mais simples. Quando é que a ênclise é obrigatória? Em início de oração. Então, eu não começo com a prótese, nem com a mesóclise. Eu devo começar com a ênclise. Compreende-se bem essa situação. Ah, não poderia colocar se compreende bem essa situação? Isso é linguagem coloquial, isso é linguagem do dia a dia. Mas aqui é norma padrão. Na norma padrão, norma culta, é compreende-se bem essa situação. Aí eu coloco o que? O pronome após o verbo. Com o verbo no gerúndio, aí também eu devo fazer, ó, gerúndio, ó, terminação aqui, ó, endo. Havia pessoas contorcendo-se de dor. Então aqui eu tenho a colocação pronominal após o verbo, fazendo uso da ênfase obrigatória. Com o verbo no imperativo afirmativo, abrace-o agora. Então, imperativo é aquele modo verbal em que é feita uma ordem, um pedido, ou uma solicitação, um conselho. Abrace-o agora. Para finalizar, nós temos também a mesóclise. A mesóclise é obrigatória em uma situação bem específica. Por quê? Porque a mesóclise faz parte da linguagem mais erudita. Uma linguagem que caiu quase que em desuso. Então, quem é um pouco mais religioso, talvez já tenha lido algum versículo bíblico e encontre ali o uso da mesóclise. Então, é uma linguagem um pouco arcaica. Hoje, temos somente uma situação dentro da norma padrão em que se pede que se faça uso da mesóclise. É uma situação bem difícil de acontecer. Por quê? Porque a mesóclise só é obrigatória em início de oração com a seguinte situação: quando o verbo estiver no futuro do presente ou no pretérito do indicativo. Então aqui exige um conhecimento verbal. Exemplo, se eu tiver a oportunidade, dir-lhe-ei o que ocorreu. Certo? Então aqui eu tenho o futuro do presente, certo? Então essa é uma situação em que você faz uso da mesóclise, mas são poucas as situações diferentes da prótese, em que temos 10 situações de uso. A atividade para casa fica da página 20 até a página 23 do módulo, tá bom, pessoal? Então tenham atenção aí para fazer as atividades, quarta unidade. Qualquer dúvida, falem comigo. Tchau, tchau, até nosso próximo encontro.